Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa feira cultural. O nono ano vai apresentar trabalhos relacionados à resiliência. Agradecemos a presença de todos. Daremos início com a primeira equipe. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nós somos a turma do nono ano e o tema principal da nossa feira é resiliência, que foi dividida por tópicos e por equipes. A minha equipe contém 5 pessoas, que sou eu, o Victor, o Gabriel, o Pedro Aquiles, a Cat e a Larissa. Nós iremos falar sobre a resiliência e a pandemia, como vocês podem ver no slide. Eu vou falar para vocês o que seria resiliência. Resiliência é um conceito emprestado da física, que significa a capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas, superar pressões e obstáculos, problemas das nossas vidas, e reagir positivamente a eles, sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Todos nós, de tempo em tempo, somos testados nas nossas vidas. E a nossa habilidade de adaptação, isto é, a nossa capacidade de resiliência. O principal objetivo da vida não é restaurar o passado, mas proporcionar condições melhores para o futuro. É a habilidade de manter o seu propósito enquanto você sofre com a vida, e você vai sofrer. Mas não porque a vida é ruim, e sim porque ela nos ensina a ser melhor que ontem. A vida não vem com manual. Quando você nasce, o médico não te dá um livro te ensinando como viver, a sua trajetória, os seus passos, as suas palavras. É vivendo e aprendendo. Cada passo, cada palavra, cada ação, por mais pequena que seja, influencia na mulher e no homem que você quer ser no futuro. Na vida, quando tudo estiver bem, faça ficar melhor. Seja o melhor de si mesmo. Nunca se arrependa de ter feito algo, de não ter feito algo, e sim de ter feito ou tentado. Afinal, a vida é emprestada. Como assim emprestada? Nada é para sempre. A única certeza que temos é a morte. E você? Você está aproveitando a sua vida? Você está sendo o melhor de você? Mas também entenda que às vezes parece que não. Mas as pessoas que você precisa, talvez precisam mais ainda de você. Então ame quem te ama. Cuida de quem cuida de você. Morra por quem morreria por você. E se não fizerem isso por você, tudo bem. Seja você a diferença. Você não vai estar sendo melhor que ninguém, mas sim diferente de muitos. Talvez se existisse mais pessoas assim, o mundo seria um lugar melhor. E um lema que eu queria deixar nesta manhã para vocês é lutar sempre, cair talvez, mas desistir jamais. Pandemia de coronavírus é a pandemia de coronavírus é uma pandemia em curso de Covid-19, que é uma doença respiratória aguda causada pelo coronavírus. A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, que é uma república popular da China, no dia 1 de dezembro de 2019. Mas o primeiro caso foi reportado em 31 de dezembro do mesmo ano. A doença é causada pela infecção com o coronavírus, que faz parte de uma família de vírus, uma grande família de vírus. O coronavírus causa várias infecções em seres humanos. Os principais sintomas são febre, tosse seca e cansaço. E os sintomas menos comuns são dores e desconfortos, dor de cabeça, diarreia, conjuntivite, dor de garganta e perda de olfato ou paladar. E para evitar, lave suas mãos com frequência. Use água e sabão ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura das pessoas que estiverem espirrando ou tossindo. Use máscara. Não toque no nariz, olhos e boca. E sempre que for espirrar ou tossir, dobre o braço e cubra o nariz e a boca ou use um lenço. E sempre que possível, fique em casa. Então, o que precisa
passamos para nos tornarmos mais resilientes durante a pandemia? Para desenvolver mais habilidades de resiliência, precisamos estar atentos aos nossos pensamentos, emoções e comportamentos. E todos nós podemos prestar atenção e administrar melhor nossas ações. Eu vou dar algumas dicas. Evitar pensamentos distorcidos. Ah, mas Kelly, o que é isso? Quando enxergamos apenas os piores desfechos da vida, vendo o evento como muito grave, terrível ou complicado, as situações e estes pensamentos podem desencadear várias emoções negativas, sobrecarregando nossa mente e nos paralisando para as ações necessárias. Cuidar da sua autoestima. Em momentos de crise, lembre-se de seus pontos fortes e de como você pode utilizar eles para se cuidar. Fortalecer a autoestima é um ponto crucial para superar grandes desafios. A autoestima ajuda a desenvolver a coragem, lembrando sempre que todos temos algumas imperfeições. Temos capacidades para administrar situações difíceis, cada um no seu tempo e com cada seus recursos disponíveis. Uma estratégia eficaz para desenvolver nossa resiliência e que auxilia a administrar nossos pensamentos é a flexibilidade psicológica. Pessoas flexíveis aproveitam momentos de crise para fortalecerem-se, podendo ver dificuldades em novos rumos a seguir. Conseguem se adaptar com mais facilidade, enfrentando a crise de maneira satisfatória, podendo inclusive prosperar após a sua crise. Diante das mudanças na dinâmica social devido à pandemia, cada pessoa deve encontrar seus modos de ser e as estratégias mais adequadas para enfrentar o isolamento social e suas consequências. Como ainda é incerto por quanto tempo que essa pandemia vai durar, precisaremos nos adaptar com criatividade, flexibilidade e uma disposição constante para rever e reajustar as estratégias para lidar com o novo desafio que irá surgir. Muitas pessoas tiveram que se reinventar para não perder a renda nessa pandemia. Um grande exemplo são os professores, que tiveram que transformar seu método de ensino presencial em plataformas totalmente online. A resiliência pode ter ajudado muito eles, pois enxergaram essa pandemia não como uma fase ruim, mas sim como um grande desafio a ser resolvido. Muitos tiveram seu método de resiliência, mas para você que ainda tem um pouco de dificuldade, nós trouxemos algumas dicas. Estabeleça rotinas diárias a se fazer, pois assim você saberá o que fazer nesse dia e terá foco. Lembre-se, não é possível manter o mesmo número de tarefas que você realizava antes da pandemia. Tenha autocuidado e seja resiliente. Cuide de seu corpo e de sua alma. Para quem ainda está trabalhando em home office, organize sua estação de trabalho num ambiente bem iluminado e com pouca circulação de pessoas. Tenha à mão tudo que for indispensável para a sua atividade e evitar pausas desnecessárias. Estabeleça como a sua jornada será cumprida e também informe a sua família para que elas não fiquem te incomodando, achando que você está disponível para tudo na casa. E nessa nova realidade, todos nós tivemos que nos adaptar. O comércio teve que se adaptar da melhor maneira para conseguir se manter. Mas, infelizmente, muitas lojas tiveram que fechar. Lojas de roupas passaram a vender pela internet, restaurantes e lanchonetes passaram a vender por delivery e casas noturnas foram liberadas para trabalhar como restaurantes. Como o Gabriel disse, os professores tiveram que mudar totalmente seu jeito de trabalhar. E o ensino passou a ser totalmente à distância. Mas no momento que estamos, algumas escolas já estão voltando com o ensino presencial aos poucos. Na área da saúde, tudo teve que ser adaptado. Novos leitos de UTIs foram abertos, hospitais de campanha foram construídos e os profissionais de saúde passaram a se vestir totalmente diferente do que estavam acostumados para poderem ficar mais protegidos. E todos nós tivemos que se acostumar com essa nova realidade, passar a maior parte do tempo dentro de casa e, se for necessário sair, usar máscara o tempo todo, evitar aglomerações, levarmos álcool em gel e sermos fortes para ter que passar tanto tempo longe da família e amigos. O nosso grupo acha importante a participação de todos no trabalho. Então, essa pergunta é para vocês que estão nos assistindo. Algum de vocês tiveram que passar por alguma situação nessa pandemia que foi preciso ser resiliente? Eu deixo essa pergunta em aberto e, se alguém puder responder, eu agradeço.
A questão de você ficar longe da sua família, dos seus amigos, das pessoas que você ama, já te faz ser resiliente, porque você precisa ser forte para aguentar uma situação dessas, né? Nós nunca passamos por isso, né? E é muito difícil ficar longe de quem você ama. Então, todos nós estamos sendo resilientes, querendo ou não, todos nós estamos sendo resilientes. Obrigado, Grazi. Então, gente, foi esse nosso trabalho. Obrigado pela compreensão e a participação de todos. Bom dia, nós vamos falar sobre as ações resilientes que podem ser tomadas para você ser uma pessoa resiliente no geral, né? Nós começamos aqui com uma frase que é: o mundo é cheio de sofrimento, mas também é cheio de superação, que é de Helen Keller, que ela nos diz que, independente de tudo, sempre podemos superar as dificuldades e as adversidades, independente se tem muito sofrimento ou não. O grupo, ele escolheu essa música porque ela também é uma das nossas formas de alcançar a resiliência. Porque quanto mais gente estão perto de você, podem te ajudar, mais você consegue superar essas adversidades, né? E às vezes algumas pessoas conseguem fazer isso sozinhas, mas outros não. E é o caso do nosso vídeo, né? Do nosso clipe. Que esse cantor, que é o Alan Walker, ele estava se sentindo triste e ele convidou alguns dos fãs dele a irem, tipo, para vê-lo, para estar junto dele, né? E ele não esperava que tanta gente fosse. E deu para ver no vídeo que era muita gente no mundo todo, né? Apareceu até no jornal, algumas coisas que fizeram. E agora nós vamos falar algumas outras coisas sobre as ações resilientes. De acordo com a pediatra e blogueira do HuffPost, Smita Malhotra, as pessoas que reconhecem que as dificuldades são um degrau que conduz ao que está por vir são capazes de abrir mão do controle e possuem uma capacidade bem maior de superar as adversidades. E a gente escolheu uma outra frase que é: não tenha medo da mudança, ela assusta, mas pode ser a chave daquela porta que você tanto almeja abrir. Agora nós vamos passar um trailer de um filme que nosso grupo também escolheu. Oh, hey, Principal Betcher. You're late. Again. Oh, man, I was teacher of the year. That was 10 years ago. Feels like 8, though, right? As several of you already know, Wilkinson High School has been operating at a budget deficit. We are cutting all extracurricular activities. Excuse me? Everyone's quit on these kids. We have to cut $48,000. Or raise the money. Oh, and who's going to do that? We will. So what exactly is the plan? How about we work out a plan in my apartment, and dinner also happens to be around, so we just do both. Not a chance. I gotta figure this thing out. Well, yeah, right after we watch the fight. It's hard to believe he got 10 grand for that performance. You made 10 grand for that fight? He lost. Hey, if he won, it would have been 50. I want to fight mixed martial arts. This is crazy. Do you even know how to do that? No. No, I do not. But I was a really good wrestler in college. I think I can do this. Let's see what you got. All right, which guy am I fighting? Both. Come on, I can't fight two guys. I can't train a 42-year-old biology teacher. You want to be a fighter? Start in the cage. Is it a chicken? This is bottom-level MMA. You're gonna follow in the footsteps of all those great warriors that put fear in the hearts of their opponents. You dislocated your shoulder. You gotta help me. Ready? I always wanted to try this. Try this? What do you mean try? You never done this? No! You know what? You're not cutting anything. That's the first installment right there. You're getting beat up in your bathing suit. You are embarrassing this school. This wasn't plan A, but I don't know what else to do. If you don't make an effort, nothing's ever gonna change. It's fire in your students, I see. All right, everybody, let's get our story straight. Derek did it. What are you teaching these kids if you go through with it? What am I teaching them if I don't?
think I'm gonna be able to do this. You can quit right now. And everything we worked for will have been accomplished. Our students, they're inspired. What if I dunk this ball in that hoop, then you have dinner with me at my house? Deal. No, that's cheating. Dreams are about to come true. That go in? Bom, nós escolhemos esse filme, que também foi tema da nossa apresentação de um trabalho com o professor Bolinha. E esse filme, ele é um pouco de comédia, né, como todos puderam ver, mas mesmo assim, ele carrega uma mensagem muito forte, que é que esse professor, ele evoluiu muito, que é o que nossos próximos alunos vão falar. Eu vou falar sobre o filme do Professor Peso Pesado. Bom, o Scott Voss, que é o professor, precisa ajudar o amigo Henry, que é professor de música. Ele está prestes a ser demitido por falta de verba, e assim o Scott decide entrar para a luta, mesmo sem ter nenhum talento. Na primeira luta ele toma uma surra, mas mesmo assim ganha algum dinheiro para ajudar o seu amigo. Scott, que antes não ligava para o aprendizado e nem para os seus alunos, começa a se importar e cuidar deles. Eu vou continuar o resumo do filme. Depois de algumas outras lutas, no qual algumas ele perdeu, algumas ele ganhou, Scott descobre que todo o seu esforço foi para nada, porque o diretor havia sido preso por lavagem de dinheiro. Porém, ele percebe que se ele ganhar sua última luta, no qual vale 40 mil dólares, ele conseguirá salvar a escola. Depois de uma luta intensa, Scott finalmente consegue ganhar e consegue também salvar seu amigo Scott, que comprava instrumentos musicais para seus alunos que não podia comprar. Bom, meu nome é Roberto e irei falar sobre Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Na minha opinião, a história de Pelé é uma das mais resilientes que tem, pois Pelé sofreu muito na sua infância, tanto por sua etnia, seus hábitos e por ser pobre. Pelé tinha um sonho, o mesmo sonho de muitos jovens de hoje em dia, de ser jogador de futebol. Ele tinha muita habilidade com a bola, porém sua mãe não gostava muito dessa ideia, pois seu pai era ex-jogador e por conta de uma lesão, parou de jogar para sempre, deixando sua família sem verba alguma. Ele trabalhava fazendo faxina em hospital. Sua mãe era doméstica na casa de uma senhora rica, e Pelé trabalhava como engraxate para ajudar sua mãe e pai. E mesmo depois dessas dificuldades, Pelé hoje é considerado o rei do futebol. Então, por isso que eu acho que a história dele é uma das mais resilientes que tem. Vou dar continuação na fala do Roberto. Em 1956, o Pelé arrumou um treinador. O nome dele era Brito. E tempos se passaram até que ele viu que o Pelé ele tinha muito potencial para ser um jogador profissional. Até que ele viu que o Santos Futebol Clube estava de olho em jogadores novos, certo? Aí ele se interessou, ele disse que ia levar o Pelé. Pelé ele ficou muito feliz, pois ele sempre quis ser jogador de futebol e era o maior sonho dele. Até que no dia 7 de setembro, Pelé ele teve a confirmação que ele iria ter seu primeiro jogo teste, jogando contra o Corinthians de Santo André. E dependendo desse resultado, o Pelé ele poderia ou não jogar no Santos. Até que Pelé demonstrou um ótimo resultado, assim fazendo seu contrato no Santos. E meses depois, muitos times europeus ficaram interessados no Pelé, mas Pelé nunca quis abandonar o Santos. E assim, em 1977, Pelé encerrou sua carreira no Santos, nunca indo para nenhum time. Agora eu vou dar um exemplo de âncoras emocionais. Para ser resiliente, uma pessoa pode, por exemplo, se apegar a algo ou alguém. Vários adultos no dia de hoje se apegam aos filhos e, na maioria das vezes,
os adolescentes se apegam à música ou a seus amigos. E também muitos adolescentes, não só adolescentes como os adultos, se apegam à tecnologia, como vídeos no YouTube ou algum hobby, como desenhos pela internet, algo assim. E uma dessas pessoas que nos dá muita âncora emocional são os professores, porque eles são um exemplo para nós, porque todos os dias eles acordam cedo e planejam uma aula para nós, principalmente na pandemia, por causa que dar uma aula online é muito mais difícil que dar uma aula você olhando para a pessoa, porque muitas pessoas não ligam a câmera, poucas pessoas participam e os professores ficam um pouco entristecidos com isso. Mas mesmo assim eles nunca desistem e nunca perdem o foco de cada dia mais tentar melhorar a aula deles e dar uma aula pra gente, mesmo em casa. E é essa a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia, eu sou o João e nós vamos falar um pouco, e eu sou do grupo que vai ligar resiliência com alguns filmes. E eu faço parte de um grupo de 6 pessoas, formados por mim, o Henrico, o Bruno, o Thiago Pereira, Pedro Piovani e Arthur. Nós se dividimos em duplas e cada um vai falar um pouquinho sobre alguns filmes. Eu vou falar um pouco sobre Intocáveis, de 2011, que é um filme francês, dirigido por Oliver Nakati e Eric Toledano, onde conta a história de verdadeira amizade entre o milionário francês tetraplégico Philippe Pozo de Borgo, que no filme é interpretado pelo François Cluzet, e o imigrante Abdel Selou, que no longa virou o personagem Driss, interpretado pelo Omar Sy, que é contratado para ser enfermeiro de Pozo, mesmo sem ter experiência. Mas ele aceita o emprego mesmo assim, pois necessita de dinheiro. Mas o que Driss não contava é que sua relação com Philip, ao passar do tempo, passaria de paciente e cuidador para, assim, melhores amigos. O drama tem tons de comédia e mostra 2 homens que reconhecem muito bem os seus grupos sociais e estão cansados de serem inseridos neles. E esses aspectos não influenciavam na amizade dos dois, pois o que eles realmente estavam interessados era em suas semelhanças, seus princípios e gostos musicais, arte, família e entre outros. Bom, depois do acidente de Philip de parapente, ele nunca mais foi o mesmo, pois mesmo com tanto dinheiro, mesmo ele sendo rico, ele não tinha um objetivo de vida. Ele não conseguia saber para onde ele ia, como ele ia ficar feliz, do mesmo modo que ele era anteriormente, antes do acidente. Ele começou a ficar depressivo e não achava que tinha amizades verdadeiras, além de seu relacionamento conturbado com sua filha. Já Driss tinha problemas financeiros e seu irmão estava envolvido com muitas pessoas erradas. Mesmo assim, nunca deixou de sorrir e nunca deixou de correr atrás, sempre se adaptando às mudanças e tentando arrumar emprego. Philip contratou Driss por conta de seu alto astral, por conta que ele não via Philip como um paraplégico, ele via ele como um amigo, ele via ele como um irmão. Ele não sentia dó de Philip, como muitas pessoas veem os deficientes hoje em dia. O alto astral de Driss conquistou Philip totalmente, então Philip começou a enxergar sentido novamente na vida. Driss era um verdadeiro amigo e quase um irmão para ele. Portanto, os dois foram resilientes, pois os dois, mesmo com tantos problemas, eles se adaptaram às mudanças, eles conseguiram passar por cima, passaram pelos obstáculos e eles conseguiram viver a sua vida normalmente. E agora, a nossa dupla vai falar sobre o filme A Espera de um Milagre, o filme de 1992. A minha dupla é eu e o Pedro. A Espera de um Milagre foi um filme inspirado no livro de Stephen King, que A Espera de um Milagre nos leva a uma penitenciária Conde Mountain, um lugar assolado de assassinos e estupradores, que aguardam sua caminhada final pelo Corredor Verde, até a cadeira elétrica, ou como ela é conhecida lá, a fagulha. Na trama existem personagens fascinantes, como o personagem principal, que é o protagonista. Ele é uma pessoa paciente e bondosa, inclusive faz o possível para que os seus colegas de trabalho não maltratem os futuros condenados à morte.
Mas e se algum daqueles prisioneiros estão ali de forma injusta e como por exemplo, deles estarem no lugar errado e na hora errada, ou dele ser um negro no ano de 1930, que nos Estados Unidos sofreu uma época de muito racismo. John Coffin, que é um dos principais personagens do filme, ele sofre esse racismo quando ele é preso, porque encontram ele no bosque com duas garotas mortas no colo dele e ele tá chorando. Mas como ele é negro, já chegam acusando dele ter matado elas. Mas ele não tinha assassinado. Mas ninguém nunca quis ouvir porque ele era negro, eles já o culparam de uma vez. Mas ele lidou com esse problema dele, mesmo sabendo que ele não tinha culpa. Agora eu vou falar um pouco do filme Eu Sou a Lenda, que é de 2007. A trama do filme Eu Sou a Lenda gira em torno da cura do câncer, que foi descoberta por uma cientista inglesa. E 6 meses depois da descoberta da cura do câncer, da vacina, todos que tomaram ela acabam sendo infectados por um vírus que transforma ela em uma espécie de zumbi. A história gira em torno de Neville, que é um cientista e sobrevivente, e o seu cachorro, um pastor alemão chamado Sam. A maior parte do filme, o Neville está sozinho, somente com a companhia do seu cachorro, mas no final do filme ele acaba encontrando Ana Montes, que é interpretado pela Alice Braga, e Ethan, que é interpretado pelo Charlie Theron. Isso demonstra que no filme o Neville precisa de resiliência, já que ele está sozinho em um mundo completamente devastado. No final do filme, o personagem de Will acaba sendo encurralado pelo zumbi no seu laboratório, onde ele estava trabalhando na cura. Ele acaba se sacrificando pelo bem da humanidade, assim demonstrando uma resiliência, já que ele passou por tudo aquilo e acaba, mesmo assim, acaba morrendo, mas salvando a humanidade. Neville, protagonista do filme, teve uma grande resiliência. Depois de ter visto o caos onde se encontrava o mundo dele, ele sabia que ele não se sentiu intimidado, pois ele sabia que ele era o único que poderia tirar o mundo desse caos. Então assim, há duas demonstrações da grande resiliência do Neville. Uma delas é que ele vive o seu dia normal, mas com algumas diferenças. Ele caça, ele se exercita e ainda começa a ler livros para melhorar seu conhecimento para a cura do vírus. A outra é que vemos Neville, ele falando com manequins, criando personalidade para eles, cada uma individual, com um tom de voz diferente e falando com seu cachorro, Sam. No livro Eu Sou a Lenda, criado em 1954, é mais tenebroso, pois conta a história, pois contém zumbis onde eles contêm um pouco de cérebro que os deixam falar pequenas frases, como queremos você fora dessa casa, Neville, venha para cá, Neville. Chamando Neville, algumas pessoas eram famílias, parentes e até amigos, fazendo que fique mais doloroso essa solidão de Neville. Ele não tinha a companhia de seu cachorro, mas no final ele sabia que ele tinha que morrer, porque a única cura do vírus era com seu DNA, e para isso ele tinha que se sacrificar. Essa foi nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Não sei como
Bom dia, meu nome é Ana Luísa e hoje eu e meu grupo vai falar sobre resiliência em traumas. Eu vou começar falando o que é resiliência. A palavra resiliência vem do latim resilire, que significa voltar atrás. Está associado com a capacidade que cada pessoa tem de superar, sobreviver ou lidar com seus próprios problemas em diversas situações e sem ceder à pressão. E também sem entrar em surto psicológico, mental ou físico. Caso a pessoa esteja precisando de ajuda, ela tem que comunicar a alguma outra pessoa ou procurar um psicólogo para ela ser ajudada, né? É isso. Bom, eu vou falar sobre a resiliência em caso de perdas. Uma pessoa que sofre uma perda, recentemente, ela quer esconder seus sentimentos e camuflar eles. Mas é importante ela saber lidar com isso. Uma pessoa que pratica resiliência frequentemente vai ter um pouco mais de facilidade em superar isso. E agora eu vou falar 4 tópicos importantes para você ter uma superação melhor. O primeiro é viver a dor do momento, para no futuro você não desenvolver uma doença como a depressão. Não negar mudanças, principalmente se for alguém que está com você todo dia, muita coisa vai mudar e você tem que aceitar isso. Reorganizar a rotina e a aceitação, você tem que aceitar que a pessoa se foi, que ela não vai voltar mais, isso é super importante para você ter uma boa superação. Eu vou falar sobre a resiliência no caso da depressão. Durante a depressão, a resiliência é um fator importante porque ela ajuda a pessoa a se proteger contra episódios depressivos e recaídas. De acordo com um especialista, a psicoterapia e a meditação são capazes de aumentar a capacidade do paciente depressivo se mostrar resiliente. De acordo, tipo assim, se a pessoa está com depressão, é muito importante ela fazer atividades físicas, porque vai ajudar ela a aumentar a autoconfiança, o autoconhecimento e ter pensamentos mais positivos. Eu vou falar de resiliência de drogas, e o estudo da resiliência é um fenômeno ainda novo nas ciências humanas e na saúde, e esse fenômeno é conhecido pelo autocontrole de você recuperar-se positivamente. As drogas de abuso são classificadas de acordo com o efeito que causam no sistema central. Eu vou falar algumas que são as que causam depressão, que são o álcool e o inalantes. Vou falar as que são as que estimulam, que são o tabaco, a cocaína e a anfetamina, e as alucígenas, que são o êxtase e a maconha. E as pessoas que vencem esse vício, elas já são resilientes por vencer esse vício, que não é fácil, e é isso. Bom, se alguém já tiver passado por alguma dessas situações que a gente citou e que tiver usado resiliência, pode compartilhar e caso ninguém tenha passado, esse foi o nosso trabalho. Eu tive um caso na minha família onde minha tia acabou se envolvendo com álcool, ela acabou se tornando alcoólica, né? E a gente teve que ser muito persistente e resiliente para tentar fazer ela voltar de volta ao normal, né? Mas, infelizmente, ela não foi tão resiliente igualmente com a gente. E acabou que ela não conseguiu curar do vício, mas a gente ainda tenta persistir para tentar ela curar desse malefício. Eu também, durante esse período, né, da pandemia, eu tive o falecimento de 2 grandes amigas, amizade de mais de 20 anos,
E, infelizmente, eu não pude ir ao hospital visitá-las e também não pude participar do velório, do enterro delas, até mesmo porque elas moravam em Curitiba. E aí a gente passa pelo processo do luto, né? Cada dia é um dia e a gente procura forças e pratica aí a resiliência, né? Compreendendo que faz parte da vida do ser humano, né? Passar por isso. Então esse foi o nosso trabalho. Obrigada. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vim falar sobre o feminismo, que é o tema que a gente escolheu para correlacionar com a resiliência. O feminismo é um movimento social, político e filosófico que luta pela igualdade de direito dos gêneros, a igualdade de direito entre homens e mulheres. Atualmente não são só mulheres que lutam e apoiam e compartilham pensamentos feministas. Homens também, assim como existem mulheres que compartilham e apoiam pensamentos machistas, também tem bastante homem que apoia o pensamento feminista. Muita gente ainda confunde o feminismo com o feminismo, que são ideologias completamente diferentes. O feminismo luta pela igualdade dos gêneros e o feminismo pela superioridade de uma mulher sobre um homem. Bom dia, meu nome é Graziele Linares e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a correlação do feminismo com a resiliência. A resiliência é uma força interior que nos assegura a enfrentar situações adversas da vida. Nascemos com essa energia e podemos direcioná-la para suportar grandes abalos, transformando as experiências negativas em aprendizado. Essa é a força da resiliência das mulheres. Elas desempenham notável função em ceder seus talentos e inteligência na construção de uma nação mais justa e igualitária, apesar dos árduos contratempos colocados pela sociedade. Porém, como elas extraem essa coragem? É porque elas aprenderam a construir soluções criativas retiradas da história de luta de cada mulher. E quem ganha com isso são os filhos, as famílias, as comunidades, as empresas e o Estado, pois o ânimo fecundo das mulheres transforma o mundo em um lugar decente e feliz de se viver. São mulheres de diferentes tipos de etnias e classes sociais, lutadoras e responsáveis, que possuem uma dupla ou tripla jornada de trabalho, uma vez que desempenham os papéis de esposas, noivas, namoradas, companheiras, mães, avós, filhas, irmãs, sobrinhas e tias. Um dos exemplos extraordinários, como muitos outros de resiliência, é a história da cearense Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica bioquímica, que foi vítima das constantes agressões do então marido, onde sobreviveu a 2 tentativas de assassinato por parte dele. A luta de Maria da Penha deu nome à Lei de número 11.340, de 2006, que institui mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Sabemos que a vida é atravessada de circunstâncias difíceis em um mundo injusto e desigual como o nosso. Portanto, as mulheres nos contemplam de exemplos inspiradores de como nos recuperar desses percalços, visto que a resiliência delas é, como disse o escritor português José Saramago, das habilidades que o mundo sabe, essa é a que ele ainda faz melhor, dar voltas. Bom dia, meu nome é Laura e eu vou falar um pouco de uma história de uma mulher resiliente e o nome dela é Marie Curie. Talvez você já tenha ouvido esse nome por aí, talvez em algum livro de física e química principalmente. E, bem, Marie Curie, ela foi uma cientista polonesa naturalizada na França e ela é bastante conhecida por possuir 2 grandes títulos. O primeiro foi ser a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e o segundo foi ser a primeira pessoa no mundo inteiro a conquistar 2 prêmios Nobel em categorias diferentes. Mas para ela chegar no patamar que ela chegou e conquistar esses 2 títulos foi muito complicado, porque naquela época as mulheres não tinham direito de estudar. Marie Curie nasceu no dia 7 de novembro de 1867 e ela era uma ótima aluna na escola com notas excelentes em quase todas as matérias e ela tinha muita facilidade com matemática, química e física. Porém, ela foi impedida de conseguir ir para o ensino superior, que hoje em dia, por exemplo, seria uma faculdade, porque naquela época as mulheres não tinham direito de muitas coisas, e a faculdade ou o ensino superior era uma dessas coisas. Porém, ela não deixou que isso a impedisse, ela não deixou que o machismo da época impedisse ela de conquistar o que ela queria. Então, ela foi atrás de uma faculdade clandestina, de um ensino superior clandestino,
E através desse, ela conseguiu se tornar uma das mulheres mais conhecidas na área da ciência e na área do feminismo. Bem, por esse resuminho que eu fiz da vida dela, deu para perceber que nada na vida dela veio fácil, nada veio de graça, ela teve que batalhar por tudo. E bem, a história dela em si já é bem resiliente por causa de todas as coisas que ela passou na infância e por todas as coisas que ela teve que passar na faculdade, já que pelo fato dela ser uma mulher, ela também era bem discriminada. Mas ela nunca desistiu. Por mais que as portas se fechassem para ela, ela conseguia um outro jeito de passar para onde ela queria. E é por isso que a história dela é resiliente. Bom dia, meu nome é Felipe e eu vou falar um pouco sobre a história da Berta Lutz. Aprovado em 1932 o direito ao voto feminino no Brasil, teve influência diretamente da Berta Lutz. Ela foi uma bióloga e educadora que nasceu em São Paulo em 1894 e é considerada até hoje uma das figuras mais importantes do feminismo. Ela foi filha do renomado médico e cientista Adolfo Lutz e uma das sufragistas mais famosas. Sufragistas, para quem não sabe, é uma pessoa que defende o direito de voto de todos. Sua militância era inspirada nos movimentos feministas europeus. Ela também participou do Comitê Elaborador da Constituição em 1934, que garantiu a todas as mulheres o direito de igualdade no meio político. E ela também foi deputada. E, com isso, ela lutou por diversos direitos femininos no trabalho, entre eles a licença de 3 meses para gestantes. Agora, relacionando a história dela com a resiliência, é que mesmo com todas as dificuldades que havia na época, até hoje em dia tem, porém já teve uma grande evolução, ela lutou pelos direitos, foi muito persistente e resiliente, e com isso ela marcou a história e se tornou uma grande mulher. Bom dia, meu nome é Milena e eu vou falar sobre a Rosa Parks. Foi uma ativista negra norte-americana, símbolo do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ficou famosa em 1º de dezembro de 1955 por ter recusado seu lugar no ônibus a um branco, tornando-se o estopim do movimento que foi denominado boicote aos ônibus de Montgomery, e posteriormente viria a marcar o início da luta antigregacionista. Bom dia, meu nome é Júlia e eu vou falar sobre a Malala. A jovem de 15 anos que dava entrevistas e defendia abertamente o direito das mulheres de estudarem na escola foi baleada na cabeça por um membro do Talibã em um ônibus escolar. Malala foi resiliente e enfrentou todas as dificuldades para lutar pelo direito das mulheres de estudarem. O que poderia ter sido o fim de sua jornada foi só o começo de algo muito maior. Malala sobreviveu, tornou-se uma ativista com influência mundial e a vencedora mais jovem de um Prêmio Nobel da Paz. Agora eu vou falar 2 frases inspiradoras de Malala. A primeira é: uma criança, um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo. A segunda é: nós percebemos a importância da nossa voz quando somos silenciados. Essa foi a nossa apresentação. Obrigada pela atenção de todos. Bom dia, meu nome é Melissa e eu vou falar o que é a visão, o que é a resiliência na visão psicológica, física na física. A resiliência é um termo originado da física, está relacionado com a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar
A forma original pode ter sido submetida a uma deformação elástica. Um material é denominado resiliente quando a energia de deformação máxima que ele é capaz de armazenar não gera nele deformação permanente. Com esse conceito é possível fazer uma analogia ao termo utilizado pela física e pela psicologia. A relação da tensão ou pressão com a deformação não permanente do material corresponderia à situação que ocorre entre uma situação de risco ou estresse. Contudo, a psicologia resiliente, a capacidade de um indivíduo lidar com um problema, adaptar-se à mudança e superar obstáculos, ou resistir à pressão de situações diversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, encontrando soluções estratégicas para enfrentar ou superar a adversidade. A resiliência é algo que as pessoas tentam superar. Os psicólogos, na visão dos psicólogos, uma pessoa que ela já superou algo, que tem resiliência em sua vida, tende a ter muito mais otimismo. Assim, além delas tentarem fazer as escolhas certas para qualquer escolha que não consiga, que ela tente se esforçar para que não vá levar ela algum lugar errado novamente. Além de também ajudar outras pessoas que já passaram ou estão tentando superar os mesmos traumas que si próprios. No Brasil, foi recente a pesquisa para tentar fazer as pessoas serem mais resilientes. Eles primeiro estão tentando usar a resiliência em crianças, pois diferente de um adulto, que ele consegue ter mais sentido, como um assalto ou algum abuso, ela simplesmente ir na delegacia e fazer sua denúncia. Uma criança, ela tem medo, ela tem insegurança. Então, eles estão fazendo mais em foco nas crianças, pois além de elas serem mais fortes de denunciar, demonstrar o que elas passaram, mas também como conseguirem continuar sua vida tranquilamente, sem qualquer trauma que possa incomodá-la para o resto de sua vida. O que se pode colher sendo uma pessoa resiliente? Quando começamos a praticar a resiliência em nossas vidas, nós automaticamente começamos a ter mais autoconfiança, ter uma autoestima muito mais alta, viramos pessoas com atitude positiva e uma postura solucionadora, começamos a ter mais empatia pelo próximo, somos mais criativos, temos mais flexibilidades em diversas situações e muitos mais benefícios. Bom, a falta de resiliência, ela costuma provocar falta de criatividade e autoconfiança, falta de controle emocional, viramos pessoas pessimistas e começamos a ter problemas emocionais, psicológicos, como, por exemplo, a ansiedade. Também a gente começa a ter relacionamentos muito conturbados com as pessoas que estão no nosso dia a dia, como um familiar ou um amigo. Dicas para ter mais resiliência. Mantenha-se flexível. Seja capaz de ajustar seus objetivos e encontrar maneiras de se adaptar às diversas situações. Aprenda lições. Quando você tem uma experiência negativa, concentre-se nas lições positivas que você pode aprender com aquilo. Porque às vezes você aprende uma lição tão importante que você acaba levando ela para sua vida toda. E muitas vezes você
vai passar para as gerações. Mantenha-se conectado. Nutre seus relacionamentos com amigos e familiares, porque quando você estiver numa situação muito difícil, eles vão te ajudar. Então, não se distancie deles quando você estiver num momento difícil, porque muitas vezes eles vão encontrar uma solução para aquilo, ou apenas te confortar. Libere a tensão. Certifique-se de ter alternativas para expressar suas emoções e aliviar a tensão que fica. Algumas coisas que você pode fazer é escrever num diário, conversar com um terapeuta, meditar, desenhar, dançar ou cantar, ou até mesmo ir caminhar, viajar. Consegue seguir em frente e chamamos. Qualquer pessoa passa por situações de vida desafiadoras e às vezes traumáticas. A maioria das pessoas consegue seguir em frente e chamamos esse processo de resiliência. Ajude o Minutos Psíquicos a crescer nos apoiando no Patreon. Você pode ganhar ilustrações nossas e, se muita gente ajudar um pouquinho, podemos fazer mais vídeos por semana. E não esqueça de conhecer também a Loja Psíquica. A resiliência é o processo de conseguir se adaptar bem diante de situações estressantes. Apesar dos pesares, é mais comum que as pessoas ajam de maneira resiliente em situações difíceis. É claro que algumas pessoas agem mais frequentemente de forma resiliente do que outras, e isso é resultado de várias coisas, como experiências estressantes durante a infância, predisposições genéticas e funcionamento hormonal. A resiliência não é algo que você simplesmente tem ou não. É uma forma de responder a situações estressantes que todos têm o potencial de desenvolver. Ela se associa com maior confiança, bom humor e uma visão positiva de si. Ela também se relaciona com melhores capacidades de se comunicar e lidar com impulsos e emoções fortes. Quanto menos alguém age de forma resiliente em situações difíceis, maiores são as chances de que eventos estressantes tenham um impacto muito negativo e leve tais pessoas a desenvolverem transtornos mentais como depressão e transtorno do estresse pós-traumático. Existem várias formas de cultivar a resiliência. Uma coisa importante é ter boas relações e aceitar o apoio dos outros. Você se lembra de quando apoiou alguém em um momento difícil e isso ajudou a pessoa? Poder contar com o apoio de outras pessoas faz toda a diferença. Pessoas que passaram por situações traumáticas podem acreditar que nunca vão superar seus traumas. Não temos como mudar algo que aconteceu, mas temos como mudar a forma como olhamos e reagimos ao que aconteceu. Por isso, que exercitar a sua capacidade de olhar para acontecimentos passados de uma forma mais flexível e de diferentes pontos de vista é outra forma de cultivar a resiliência. Enfrentar de maneira ativa e direta a fonte de estresse leva a uma maior resiliência do que enfrentar de maneira evitativa, embora muitas vezes as pessoas usem mais a segunda opção. O enfrentamento ativo envolve usar deliberadamente estratégias como a reinterpretação dos eventos ou exposição gradativa,
enquanto que o enfrentamento evitativo envolve a simples evitação de coisas que relembrem o trauma ou o uso de substâncias, como o álcool. E claro que a própria psicoterapia pode ser também uma forma de desenvolver a resiliência. A longo prazo, uma das melhores coisas que você pode ganhar com a psicoterapia é aprender a lidar melhor com situações estressantes ou temidas. Coisas ruins aconteceram e vão acontecer na vida de todo mundo. Isso não pode ser mudado. O que está mais próximo do nosso controle é como interpretamos e lidamos com as coisas que nos acontecem. Por isso, para se proteger, cultive a resiliência. Curta, compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. A visão biológica na resiliência. Não é o mais forte que sobrevive nem mais inteligente, mas sim o melhor que se adapta às mudanças. Charles Darwin. Charles Darwin foi um importante naturalista. Para quem não sabe o que é naturalista, são pessoas que pesquisam sobre naturais, animais e plantas. Ele nasceu em 12 de fevereiro de 1808. Pega a garrafa de água em cima aqui. Em cima do armário aí, Isabel, tem todinho. Peraí, Vó. Só um minuto. Ele sempre demonstrava seu amor pela ciência desde jovem, demonstrando por conta das suas coleções e realizando seus experimentos nos seus laboratórios de química. Ele ficou famoso por conta da sua obra A Origem das Espécies e contribuiu para o entendimento da evolução e atualmente é considerado um dos livros acadêmicos de maior influência da história. Uma das teorias mais importantes de Charles Darwin foi a teoria da evolução, que revolucionou o jeito de pensar na evolução das espécies e dos próprios seres humanos. Mas, primeiramente, o que seria evolução? Evolução é a ideia básica da evolução biológica é que as populações e espécies de organismos mudam ao longo do tempo. Darwin também sugeriu que um mecanismo para a evolução, que é a seleção natural, na qual as características herdáveis que contribuem para a sobrevivência e reprodução se tornam mais comuns ao longo do tempo. Darwin também propôs que as espécies podem mudar ao longo do tempo e que novas espécies surgem de outras espécies e que compartilham um ancestral comum. Cada espécie tem um conjunto de diferenças herdáveis ou genéticas e comparadas a ancestrais comuns que se acumulam gradualmente ao longo do tempo. Seleção natural. O conceito da seleção natural, o de Darwin, foi baseado em algumas observações importantes. 1. As características são geralmente herdáveis. E em seres vivos, muitas características são herdadas ou passadas dos pais para os filhos. O Darwin sabia que esse era o caso, apesar de não saber que as características eram herdadas através dos genes. E os pais transmitem as características hereditárias para os seus descendentes. 2. Nem toda a prole é capaz de sobreviver. Os organismos
reproduzem uma prole muito maior do que o ambiente pode suportar. Então, muitos deles, muitas vezes a competição por recursos muito limitados em cada geração. Que os recursos limitados podem ser a falta de alimentos, falta de habitat ou a falta de parceiro. E nem todos os indivíduos vão conseguir sobreviver e se reproduzir. 3. A prole varia quanto às características herdáveis. Os descendentes em cada geração serão diferentes em suas características, como a cor, tamanho, a forma e entre outros. E muitas dessas características serão herdáveis. Baseado nessa observação, Darwin concluiu que, em uma população, alguns indivíduos vão herdar características que os ajudam a sobreviver e reproduzir, dadas as condições ambientais, como predadores e fontes de nutrientes disponíveis. Os indivíduos com essas características benéficas vão deixar uma prole maior na próxima geração quando comparados aos demais, já que tais características o tornam mais aptos a sobreviver e reproduzir. Como as características úteis são herdáveis e os organismos com essas vantagens deixam uma prole maior, elas se tornarão mais comuns, presentes em uma fração maior da população na próxima geração. Ao longo das gerações, a população se tornará adaptada ao seu ambiente, visto que indivíduos com características úteis a este ambiente têm consistentemente maior sucesso reprodutivo que os seus contemporâneos. Visão biológica na resiliência seria nos adaptarmos para superarmos momentos difíceis e dores que estamos passando. Temos que nos adaptar à situação que podem nos estressar ou nos frustrar. Assim poderemos evoluir nos nossos hábitos e coisas simples como brigas e discussões não irão nos atingir. Agora eu irei mostrar mais um vídeo que vai explicar mais sobre a resiliência e a visão biológica. Cara, eu não entendo. O mundo
descreve a propriedade que alguns materiais têm de voltar ao estado original, mesmo quando sofrem alguma deformação. Para a resiliência do ser humano, podemos dar essa mesma definição ou esse mesmo significado. Resiliência é a capacidade de resistir apesar da dor. Toda pessoa próspera é capaz disso. Sabe que existe um preço a pagar e paga sem reclamar. São os desafios que nos fazem crescer em força e potência para suportar as frustrações e superar os obstáculos. A resiliência é o caminho para o crescimento e para a evolução. Quer crescer? Seja resiliente. Quanto maior for a sua capacidade de resiliência, maior será a sua capacidade de expansão e crescimento. Assim como qualquer músculo cresce fazendo esforço, a sua mente se expande aprendendo, lendo, interpretando e saindo da zona de conforto, enfrentando os medos e as crenças limitantes. Fazendo assim, estaremos preparados para as adversidades. Esse é o movimento de fluir com a vida e surfar no caos. O caos permite que novas estruturas cerebrais sejam criadas para mudarmos a nossa visão de mundo e darmos um salto de consciência, um salto quântico. Nos tornamos melhores a cada situação caótica que enfrentamos. Esse é o objetivo do caos, tornar tudo melhor, fazer com que haja evolução constante. Portanto, independente do tipo de alteração, modificação ou deformação que se sofra, você pode escolher não se deformar, não se corromper, não se perturbar e não se contaminar. Cada vez que retornamos ao nosso estado original, acessamos a fonte do nosso poder pessoal. Ela está dentro de nós, portanto, as soluções não vêm de fora. Devemos trabalhar e agir com aquilo que temos nas mãos, dentro de nós. Extrair o máximo das nossas habilidades e lutar com aquilo que a natureza nos deu. Enxergar as oportunidades e estar sempre pronto para dizer sim no momento que elas surgirem, sem medo e sem apego. Fazer mais do mesmo não levará a nada. Por isso, pare de tentar fazer dar certo o que não está dando certo. Tenha sabedoria para enxergar isso. Criar as oportunidades sem esperar que nada caia do céu. Esse é o colapso da função de onda que a física quântica fala. Nós colapsamos as oportunidades. As possibilidades se tornam probabilidades. E a partir das nossas escolhas. Porém, as probabilidades só se tornam realidade na medida da nossa ação. Sorria apesar da dor. Seja grato pelas oportunidades. Pela oportunidade de estar crescendo, aprendendo e evoluindo. Você é soberano. É você que decide o que vai acontecer e como será a sua vida a partir das suas escolhas agora. Essa é a sua resiliência, é a sua capacidade de ser resiliente no seu centro, no centro do seu poder pessoal. Nada pode tirar o seu foco, nada pode tirar você do seu centro. No seu centro, você não permite se deformar, se contaminar, se corromper, nem se perturbar. Você continua no seu centro, completamente no seu centro. Muito obrigada pela atenção de todos. Parabéns, galera. Show de bola, hein? Bom dia a todos, né? Bom dia. Bom dia, Baleia. Bom dia. Bom, parabéns, professora. Parabéns, nono ano. Vocês trouxeram um assunto de extrema relevância. Eu tenho certeza que todas as pessoas que assistiram a apresentação saíram dessa apresentação com a certeza que todos nós estamos vivenciando a resiliência durante esse momento atípico da nossa história e o quanto a resiliência nos convida a sermos pessoas melhores. Então, parabéns a todos do nono A. Agora a professora vai compartilhar aqui um link e eu vou pedir que todos vocês, né, que assistiram essa apresentação, entrem nesse link e escrevam 3 palavras
que representam toda essa mensagem que o nono A trouxe para nós. Então, eu vou abrir aqui para nós, e nós vamos ter aqui uma tempestade de ideias. Nós vamos ter aqui um compartilhamento do que representou toda a explanação do nono A, que contribuiu muito para a vida de todos nós, né? Então, eu convido vocês a escolherem 3 palavras-chave que representaram e que representam todo o esforço aí do nono ano nessa apresentação. O link está no chat. Eu peço que todos vocês contribuam, inclusive os próprios alunos do nono A também, o que representou para você fazer esse trabalho. Professora, para mim não chegou o link. Não chegou? Para mim também não. Nem para mim. Para mim também não. Para mim também não. Então, Para mim também não, professor. Então tá bom, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos lá de novo. Agora acho que chegou. foi. Isso. Agora está aqui. Então, por favor, contribuam. Os alunos, todos nós. Show. Aqui já está aparecendo na nossa tela as primeiras palavras. Parabéns, professora Cris. Eu vou para outra sala agora, viu? Show de bola. Parabéns, nono A. Arrasaram. Arrasaram. Olha só que bacana. Ô, Pro, o nono da tarde vai fazer o mesmo tema? Não, não tem nono da tarde. Não, na realidade, os tá. temas não se repetiram, Alexandre. Cada sala tem um tema diferente. Ah, tá. Aqui nessa nuvem de palavras-chave, a palavra que aparece maior, as palavras em tamanho, foram as mais digitadas. Então, nós podemos observar que a palavra aprendizado foi a mais digitada, gratidão, interesse, proatividade, resiliência, esperança. Tiago Pereira, enquanto o pessoal está ainda digitando, eu vou pedir que você leia algumas palavras. Escolhe 5 palavras para ler para nós aí. Opa. Interessante, motivacional, trabalho em equipe, estudo e coragem. Ok. Henrico, escolhe para nós mais 5. Sinergia, nunca desistir, trabalho em equipe, realização, amadurecimento e gratidão. Ótimo. Muito bom.
Deixa eu só, professora. Agora eu tenho que salvar aqui. Ainda tem algumas pessoas enviando. Ótimo. Então, agradecemos aí a presença de todos. Parabéns, um ótimo final de semana. Que nós possamos, então, né, vivenciar mais essa resiliência em nossas vidas. E, sem dúvida, a pandemia nos convida a tudo isso. Parabéns, nono ano. Agradeço a presença de todos os convidados. E um ótimo final de semana.